Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no Instituto Nascer. Um tema muito importante, né? Eu acho que a gente não pode não refletir sobre a escolha da maternidade, né? Sendo esse um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Da nossa vida como pai, como mãe, como indivíduo ali durante o nosso próprio nascimento, né? Imaginar que esse dia é um dia que determina muito do que nós seremos, a nossa saúde, a nossa vida, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o local mais seguro para uma mulher ter um filho, mais adequado para a mulher ter um filho, é no local onde ela se sente verdadeiramente segura, né? A cultura brasileira e a cultura estabelecida no mundo é a de um nascimento hospitalar, né? Em maternidade, em hospitais, né? E no Brasil, mesmo o Brasil, um país imenso, um país continental, com tantas diferenças de regiões, de cultura, é um país de nascimento fortemente hospitalar, né? 98%, 97% dos partos no Brasil são hospitalares, é um número muito importante, né? Assim, do ponto de vista do cuidado à saúde, né? Isso mudou muito, né? Em 50 anos, né? Nos últimos 100 anos, isso mudou de forma muito impactante, né? No Brasil e também no mundo, né? E então é importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque vivendo num país onde a lógica do nascimento é uma lógica hospitalar em sua grande totalidade, então a gente conversar sobre isso, tentar ajudar vocês a fazerem escolhas profundas e não escolhas superficiais em relação a esse local para receber um filho, né? Então, para isso, eu convidei a doutora Ludmila, obstetra do Instituto Nascer. Eu estava falando aqui na apresentação, né, que a lógica do nascimento no Brasil é a lógica de um nascimento hospitalar, né? No Brasil, a maioria das pessoas vive essa experiência no ambiente hospitalar, né? Então, a gente ajudar as pessoas a fazerem essa escolha de uma forma mais profunda, né, Lud? Porque às vezes essa escolha pode ser uma escolha superficial, assim, ou só pela beleza, ou só pelo nome, né? Eu acho que chegou a hora da gente entender isso de forma mais profunda, como a escolha da maternidade num país como o Brasil pode impactar na sua vivência mesmo, né? Assim, a gente não tem como fugir disso, né? Claro, é um tema super importante, muitas vezes negligenciado até por nós mulheres mesmo, né? Até a gente nem sempre a gente dá a importância que a gente deveria dar para esse tema, mas é um tema que a gente sabe que a escolha da maternidade é um dos pilares para se ter uma experiência positiva de parto, né? O que a gente quer hoje em dia, o que a gente busca é que as mulheres tenham uma experiência muito positiva a ponto de lembrarem do seu parto como um dia muito especial. É o nascimento do filho, né? É uma ocasião, um ponto muito importante aí da construção de uma família. Então, para que isso se torne realidade, um dos pilares é a escolha da maternidade. Tem que pensar nisso? Precisa de pensar nisso, né? A gente precisa entender quais são os parâmetros que eu vou avaliar para uma escolha da maternidade. Talvez o que é muito importante para mim, o que não é tão importante, né? Será que a questão da hotelaria faz tanta diferença nesse processo de escolha, sendo que eu vou ficar tão pouco tempo lá, né? Será que eu preciso me preocupar tanto com a questão da hotelaria? Ou às vezes isso é um ponto muito importante para mim, eu vou precisar de considerar, né? Então eu acho que faz muito sentido a gente conversar sobre isso, faz parte da construção do plano de parto. Então, isso é muito importante a gente conhecer, a gente entender os motivos pelos quais a gente deva pesar mesmo na escolha da maternidade. Acho que Exato. eu e você, né, Emerson, a gente tem uma vivência também das maternidades públicas, né? A gente vem de uma trajetória já de experiência, de trabalho, de conhecimento. Então, a gente consegue falar um pouco também sobre os dois ambientes, né? Sobre o ambiente particular, sobre o ambiente público. A gente tem amigos, aqui em casa, meu marido trabalha em maternidade pública, então
por mais que a gente não esteja dentro das maternidades públicas, mas a gente tem essa vivência, né, de trajetória e a vivência dos amigos e das pessoas próximas que estão dentro das maternidades públicas. Perfeito, perfeito. Muito bom, Lud, isso que você disse em relação a... O Brasil é um país muito grande, um país que tem dois sistemas de saúde, a gente tem falado isso muito aqui em toda live, em algum momento eu tenho que explicar para as pessoas. O Brasil é imenso, existe dois sistemas de saúde, o sistema público, o sistema privado. Então, obviamente que aqui, hoje, nós trabalhamos no serviço privado, mas a gente tem essa trajetória do serviço público e é importante a gente até pontuar isso aqui, né? Vez ou outra, dicas também para mulheres que vão estar assistindo essa live e que às vezes vão ver bebê. Assim, essa coisa da democracia da informação, né? Então, isso aqui pode estar ajudando, às vezes, uma mulher que vai ter bebê numa maternidade pública em Belo Horizonte, longe de Belo Horizonte, em outros estados. Então, que a gente consiga fazer essa live, assim, claro, temperando um pouco com o que a gente realmente vive todos os dias, que é o setor privado de Belo Horizonte, mas falando de uma forma mais ampla para poder alcançar mais pessoas pelo Brasil, muitas pessoas, colegas, enfermeiras, doulas, obstetras, estudantes de medicina estão aqui acompanhando a gente para ouvir as nossas reflexões e fazer as suas próprias reflexões. Ô, Lud, eu falo no pré-natal, eu brinco com algumas gestantes, falando que eu gostaria que um dia a mulher brasileira se preocupasse tanto com a maternidade, com os detalhes, como ela se preocupa, às vezes, com o detalhe do casamento, com o detalhe do aniversário de um aninho do bebê e da festa de 15 anos, né? Que são momentos marcantes da nossa vida, mas nenhum deles supera o dia de viver a chegada de um filho, né? Sim. E então, esse sim é um momento muito importante e que durante muitos anos, né, nos últimos anos, foi delegado essa decisão puramente ao médico. Não, meu médico trabalha assim, ele gosta desse hospital, eu só posso ter bebê nesse hospital, então essa decisão não é minha, né? E é muito legal que a gente tem visto nos últimos anos essa decisão passando a ser também dos casais, né? Sim. Com mais maternidades disponíveis, com maternidades públicas e privadas. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Começar a olhar para esse momento com a mesma profundidade e detalhes que você, às vezes, procura em outros eventos da sua vida que são teoricamente menos relevantes e menos importantes, né? Então, esse olhar novo, né? De compartilhar com quem vai cuidar de você, essa escolha, eu acho que é muito importante, né? E Acho a que a gente gente tem que falar... percebe, Pode a gente falar. percebe também que quando a gente conversa com mulheres que vivenciaram experiências negativas de parto, a gente percebe um vínculo muito grande entre uma experiência negativa e uma falta de informação. E a gente vê que a maioria dos problemas poderia ser resolvida se a paciente tivesse, se a mulher tivesse procurado informação antes, tivesse pensado sobre o assunto antes, conversado com o médico. Muito a gente vê que é um problema de comunicação, né, Emerson? De orientação, de informação, de comunicação. Então, é importante que exista essa conversa, é importante que exista essa reflexão. Realmente, o nascimento é um momento, talvez, o momento mais lindo da vida. Talvez quem esteja casando não tenha noção, porque nunca viveu. E aí, depois, à medida que vai vivendo, é que a gente consegue colocar o peso, né? Mas nós que estamos, assim, diariamente vivenciando esse momento, a gente sabe o tanto que é importante isso para a vida, não só da mulher, quanto para a vida do casal e daquela família que está sendo formada naquele momento, que está crescendo naquele momento, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso. E eu queria explicar aqui, Lud, um pouco, né, antes da gente entrar nesses detalhes, né, que o Brasil tem dois sistemas de saúde. Então, existe aquelas pessoas que estão ouvindo a gente e que vão ter bebês em maternidades públicas. E, normalmente, a escolha da maternidade é uma escolha que está conectada ao local onde ela faz pré-natal, a unidade de saúde onde ela faz pré-natal. E, às vezes, essa unidade de saúde referencia a uma determinada maternidade, né? E às vezes, limita um pouquinho a mulher de fazer determinadas escolhas. Mas não existe nenhuma regra obrigatória no Brasil,
né, que a mulher, isso é só uma maneira de organizar o sistema, para que não sobrecarregue determinados hospitais e outros fiquem mais vazios, né? Então, a maneira de organizar o sistema. E no sistema privado, existe duas maneiras de viver essa experiência. Uma é aqueles casais que vão ter bebês com equipe de plantão das maternidades, né? Sim. Então, isso é muito importante, assim, o Brasil, em quase sua grande maioria, oferece maternidades onde existe atendimento 24 horas para que esses casais tenham seus bebês, né? Com equipe de plantão. E existe também aquelas famílias que optam por ter um obstetra ou uma equipe própria, particular, para que essa equipe vá até a maternidade no dia do nascimento. Então, eu acho que são essas três grandes maneiras, né, de viver essa experiência no Brasil. O serviço público, no serviço privado, aquelas famílias que terão bebês com a equipe de plantão das maternidades, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, se você vai ter bebê com a equipe de plantão, a sua construção é uma. O que eu tenho que saber disso? O que eu tenho que saber dessa maternidade? Tá. O que eu posso me informar melhor a respeito desse time, né? E quando você vai com uma equipe própria ou com um profissional próprio, as reflexões são importantes, mas podem ser um pouco diferentes, né? Não é isso? Com certeza, sem dúvida alguma, né? Essa diferenciação é importante, até porque aí cada mulher consegue escolher e definir esses questionamentos de forma individualizada, né, Emerson? O que que tem peso para uma mulher mais, o que que para outra mulher pesa mais, o que que faz mais sentido, o que que não faz. Englobar a equipe, né? Se por acaso o caso, né, se por acaso ela tiver uma equipe aí acompanhando, englobar a equipe nessa discussão. E caso contrário, se for uma paciente que vai para o Sistema Único de Saúde, conhecer um pouquinho das maternidades que ela tem, né? Que ela tem para onde ir, né? Realmente não existe uma definição, assim, nenhuma mulher que chega numa maternidade, ela não vai deixar de ser atendida porque ela não é daquela abrangência, né? Isso é importante que as mulheres saibam. Essa divisão é uma divisão realmente para funcionar melhor o Sistema Único de Saúde, mas aí ainda mais por esse motivo é que elas precisam de conhecer um pouquinho sobre cada maternidade e entender, né? E como que será que a gente pode fazer isso? Vamos começar a dar umas ideias aqui para essas mulheres? Como que a gente pode tentar conhecer um pouco dessas maternidades? Como é que a gente pode começar a concretizar essa ideia da escolha? Isso. Então, Lud, eu dividi aqui em alguns tópicos para a gente ir abordando. Eu acho que, falando agora do setor privado, né, eu acho que um tópico importante, assim, e que às vezes as mulheres esquecem de refletir sobre isso, é sobre qual maternidade te garante uma cobertura completa do seu plano de saúde, não é isso? Então, ter uma maternidade, ou você entrar em contato com o seu plano de saúde e descobrir quais maternidades da sua cidade você pode internar pelo seu plano de saúde, né? Então, isso é uma coisa muito simples, né? Mas que traz uma tranquilidade, assim, até para você mapear. Não adianta Sim, você, às vezes, olhar para uma maternidade que você gostaria muito, mas você não tem cobertura do seu plano de saúde, né? Assim, internar particular numa maternidade é quase sempre uma decisão, assim, né? Não muito equilibrada se você tem um plano de saúde, né? Você vê isso assim, essa coisa da cobertura é muito importante, né? sem dúvida, é muito importante, né? E sabendo que é importante mapear cada cidade, né? A gente pode ter mulheres aí que não sejam de Belo Horizonte. Belo Horizonte a gente vive uma situação privilegiada, né? Nós temos assim um número bom de maternidades com excelentes condições de atendimento. Então a gente tem essa condição de segmentar por convênio e de achar boas maternidades onde o convênio, que são cobertas pelo convênio de cada paciente, né? Isso é super importante porque se a gente for realmente pensar, será que vale a pena eu ter um gasto maior para ter aquela maternidade? Cada pessoa tem uma condição, cada pessoa vive uma realidade, mas a gente vê que na maioria das vezes não. Que na maioria das vezes a gente consegue achar ótimas maternidades
com a cobertura do convênio de cada paciente, né? Então, acho que a primeira coisa que pode ajudar as gestantes a começar a definir é exatamente isso. É entrar em contato com o plano de saúde, averiguar quais maternidades são cobertas. Não são todas as pacientes que têm conhecimento sobre isso. E, a partir disso, tentar conhecer um pouco sobre cada maternidade para ajudar nesse processo de definição. Exato. No início do pré-natal, quando alguma gestante me pergunta, e qual maternidade você gosta mais, ou qual maternidade você atende, eu sempre digo, não, eu atendo em todas as maternidades. Mas qual que você acha melhor para mim? Aí eu brinco com elas falando assim, primeiro você começa a construir o seu plano de parto. Isso. Primeiro você vai falando para mim o que você está pensando, o que você quer. E aí, a partir do momento que você começar a elaborar o seu plano de parto, eu posso te dar o norte. Ó, o seu plano de parto casa mais com essa maternidade. O seu plano de parto, ou a saúde da sua gravidez, você é uma gravidez de alto risco, você é uma gravidez de risco habitual, uma mulher super saudável, o seu desejo em relação a essa vivência é um desejo que tem determinados pontos que são importantes para você. Exemplo, eu quero usar imersão em água ou métodos naturais de alívio da dor. Uma maternidade tem isso de forma mais disponível, outra não. Então, a partir do momento que você começa a elaborar o seu plano de parto, a escolha... No nosso plano de parto no Instituto, a maternidade está lá na primeira linha. Né? Sim. Porque a partir do momento que você começa a estruturar o plano de parto, tendo a ideia do que você quer para essa experiência, como você pretende viver isso faz toda a diferença, né? Toda diferença. Eu vejo que tem mulheres que, dependendo das escolhas, ela fica um pouco mais limitada a determinadas maternidades, né? A partir do momento que você elaborou, pensou, aí agora eu vou achar o ambiente mais adequado para o que eu estou pensando em viver. Então, isso é muito importante, né? Um segundo ponto, Lud. Então, primeiro, essa coisa da cobertura do plano de saúde, ou saber pelo serviço público qual maternidade ou quais maternidades próximas do seu bairro que você pode ter bebê, né? Eu acho que isso aí é muito importante. O segundo quem tem um obstetra particular, ou mesmo aquelas mulheres que não têm, conversar com seus cuidadores, né? Então, conversar com o seu obstetra, conversar com a sua doula, conversar com a sua enfermeira. Eu brinco com as minhas pacientes falando, ó, tem coisas que o obstetra não vai te falar, mas a doula vai falar. Com certeza. Tem verdades que o obstetra fica um pouco inibido, às vezes, em falar, mas a doula, a enfermeira, vai te contar. Então, eu brinco falando isso com elas. Então, conversar com as pessoas que estão cuidando de você, mesmo que essas pessoas não vá com você para a maternidade, mas se você participa de um encontro com doulas e com encontro de mães, se você faz um curso, se você conversa com seu obstetra, para você ir mapeando um pouquinho o que essas pessoas trazem das experiências pessoais delas. Isso é muito importante. Muito né? importante. Então, eu acho que dialogar com quem cuida é muito importante. Sem dúvida. E construir, né? Construir esse contexto com todas essas informações. A escolha da maternidade, ela nunca é algo que normalmente as mulheres conseguem fazer na primeira consulta de pré-natal, né? Às vezes a gente recebe mulheres em consultas pré-concepcionais, assim, planejando uma gestação, e como já vem com essa bagagem de parto, já vem estudando, porque é algo que interessa, porque elas já pensam nisso, às vezes elas questionam, mas qual maternidade? Qual maternidade você acha melhor? Aí normalmente eu respondo assim, a que for melhor para você. E vai depender da sua construção de plano de parto. Então, né, e não só disso também, né, Emerson? Assim, ao longo do pré-natal, a gente pode observar intercorrências, a gente pode se deparar com alterações que podem ser a causa da mudança de planos, né? Então, de repente, se um bebê acontece alguma questão e eu tenho um parto prematuro, será que aquela maternidade escolhida era a melhor opção para ela realmente ir? Será que a gente vai manter essa opção? Se eu encontro, por exemplo, se a gente se depara com uma questão fetal, uma alteração, uma malformação, que às vezes vai precisar de uma cirurgia ao nascimento ou que precisa de uma equipe mais especializada ao nascimento, será que eu posso manter aquela ideia de maternidade como primeira opção? Então, assim, a gente vai construindo isso, esse conceito, ao longo do pré-natal mesmo. À medida que a gente vai estudando, né, sobre os pontos importantes
do trabalho de parto, da vivência da gestação e do parto, do nascimento. À medida que eu vou conversando com o profissional de saúde que está me acompanhando, e não só o profissional, mas os profissionais, né? Para nós que trabalhamos com a equipe multidisciplinar, cada um dá Uma cada um dá um temperada. ponto, uma temperada, né? Talvez a gente fale sobre uma coisa, aí as mulheres passam pela consulta com a doula já aborda um outro lado, para que, ao final, né, de todo esse processo, com esses conhecimentos em mãos, ela consiga vislumbrar e visualizar o lugar que realmente ela gostaria, né? A gente tem também disponível a visita às maternidades, né? Acho que você vai entrar, tem um ponto aí que a gente colocou como essa possibilidade da visita, de entender, né? De ver o funcionamento, porque às vezes, quem nunca passou por isso, né? Você idealiza uma maternidade, idealiza um ambiente, e na hora que você vai conhecer, você fala assim, gente do céu, eu não quero vir para cá, não. Eu acho que, uma vez, quando eu estava pensando em escolher a escola dos meus filhos, vou fazer uma analogia aqui, só porque eu acho que tem tudo a ver. Uma amiga minha falou comigo assim, fica tranquila, quando você chegar na escola, que você sentir que seu coração vai ficar leve, que vai ficar bom, aquela ali é a escola dos seus filhos. E eu visitei várias escolas, até que no dia que eu cheguei na escola, que meu coração ficou bom, eu percebi nitidamente a diferença. Então, assim, essa questão assim, da gente procurar mesmo, né? Da gente visitar. A gente está vivendo um período complicado, que é esse período de pandemia, com algumas restrições. A gente espere, né? E a gente tem que ser otimista para que isso passe rápido. Enquanto isso não passa, como que eu posso tentar resolver isso, né? Algumas maternidades inseriram visitas virtuais, algumas maternidades já disponibilizaram uma visita presencial novamente. Então, procurar saber, entender, é importante a gente conhecer. E essa visita, nem que seja para você fazer uma visita virtual, depois entrar no seu carro e passar na frente da maternidade, traçar mais ou menos o caminho que você vai fazer no dia do parto, porque o simples fato de você já ter feito aquilo uma vez na vida, já ter visto aquela maternidade, já reduz muito a ansiedade e a expectativa para o dia do parto, né? Então, você já entra mais leve naquela maternidade, você já se sente mais à vontade naquele processo do nascimento, e isso é muito importante para uma vivência positiva, né? Esses medos têm Perfeito, que ir caindo. perfeito. Isso eu também vejo na prática de uma forma muito importante mesmo, assim. Esse incentivo, né? No Instituto a gente incentiva isso desde do início do Instituto, há 8 anos atrás, a importância das visitas nas maternidades, né? Não uma visita comercial, né? Não uma visita para ver só se o quarto é bonito, né? Não, uma visita para entender um pouquinho. Isso que você disse, dessa sensibilidade sua de visitar a maternidade, a escola, eu falo isso também, a maneira que você vai ser tratada na visita, na recepção, isso pode contar na hora da sua decisão, né? Um ambiente que você se sinta bem, isso é fundamental. Fazer alguns questionamentos em relação ao funcionamento, à disponibilidade de ambiente, de acordo com o que você está pensando. Não, se você pensa em ter um parto normal, e aí se você pensa em usar método natural de alívio da dor, você já pode perguntar sobre isso, né? Sim. Você pode visitar uma suíte de parto, entrar dentro, ver como é, né? Você, mesmo no serviço público, né? Essa atitude de conhecer o ambiente antes, né? Isso é muito importante, assim. Eu acho que deveria ser um incentivo do sistema de saúde público que as mulheres também pudessem ir às maternidades onde irão ter seus bebês para ter esse primeiro contato, assim, né? Então não é um benefício só das mulheres do setor privado, não. Acho que seria muito, muito importante também no serviço público. E essa coisa de manter uma adrenalina mais baixa, né? Quando você chega ali de novo naquele local, não é um local desconhecido para você, você já teve uma conexão ali com aquele local, né? Então, eu vejo isso de uma forma importante também. Então, é uma dica importante, assim, né? É a terceira dica, então, cobertura e abrangência das possibilidades de maternidade. Conversar com quem vai cuidar de você é muito, muito importante, né? Sim. E conversar com mais pessoas, não só com o seu obstetra. Conversa com outro também, conversa com um amigo, médico, obstetra, conversa com uma doula, com uma enfermeira, são olhares diferentes, conversa com um pediatra, né? Quem tem essa possibilidade, né?
e a visita, tanto presencial, que na nossa opinião é a melhor, quanto virtual nesse momento de pandemia. Outra coisa, Lúcia, que a gente tem que falar um pouco, principalmente no Brasil, né, que é um país de muitas cesarianas, né, é sobre a localização, né? Muitas mulheres ficam preocupadas assim, não, mas essa maternidade que eu queria, né, longe da minha casa. Uhum. Tem que ser uma maternidade bem pertinho da minha casa, ou pode ser uma maternidade um pouco mais distante. No Uhum. Instituto, a gente tem experiência de mulheres morando até em cidades próximas de Belo Horizonte, né, e se sentindo seguras com isso, né? Uhum. Então, fala um pouquinho assim da sua experiência em relação a essa coisa da localização, Certo. ou da distância da maternidade da casa da pessoa. A gente percebe, na verdade, Emerson, que a localização tem uma importância muito pequena nessa escolha da maternidade, né? Trabalho de parto, principalmente trabalho de parto, né, o primeiro trabalho de parto da vida da mulher, ele precisa de um tempo para acontecer. E esse tempo vai ser, na grande maioria das vezes, mais do que suficiente para poder sair de casa com calma, entrar no carro, chegar na maternidade com calma. Então, assim, considerando dentro da nossa cidade, eu não vejo nenhuma consequência sobre a escolha da maternidade, mesmo que ela seja longe da casa de vocês, né? Eu penso que, assim, principalmente, algumas mulheres já falaram comigo assim, mas às vezes vai ser difícil para o pessoal da família visitar. Então, assim, esse momento atual é um momento que nem isso a gente precisa de preocupar, porque a grande maioria das maternidades está com visita restrita, né? Então, a gente não precisaria preocupar tanto com isso. Mas será que esse é um fator tão importante para a definição de maternidade? Ou ele perde muito peso em relação às outras características que a maternidade tem? O que a gente vê é que, assim, mesmo que a paciente more longe da maternidade, na maioria das vezes não é um longe tão longe. A gente já teve tantas mulheres morando. Eu já tive uma mulher que morava em Paracatu. Ela teve bolsa rota lá, ela veio, são 500 quilômetros. Ela veio de lá de manhã, 500 quilômetros de viagem, chegou à noite, chegou tranquila, foi entrar em trabalho de parto de madrugada, ou seja, chegou na cidade, chegou na maternidade. Na grande maioria das vezes a gente vê que dá tempo. Então, eu acho que esse não pode ser um fator impeditivo para a escolha da sua maternidade. É, Entretanto, eu penso que é sempre importante, e esse é um item do nosso plano de parto, lá no Instituto Nascer, colocar uma segunda opção de maternidade. Na verdade, não só pela questão da localização, né? Porque pode ser que as coisas fujam um pouquinho do esperado e que o trabalho de parto evolua de uma forma mais rápida e que a gente precisa de chegar um pouco mais rápido. Mas também em caso de não haver vaga, né? A gente às vezes passa por essas questões, né? De quando a mulher entra em trabalho de parto, a maternidade está cheia, a gente não consegue ir para aquela maternidade. Aquele momento do trabalho de parto, ele não pode ser prejudicado por essa discussão, né? A mulher precisa de manter o controle, ela precisa de se manter equilibrada para viver, para participar, né? Para experimentar aquela vivência do parto. E esse questionamento de para onde eu vou não deve ser algo que a preocupe naquele momento do trabalho de parto. Então, normalmente, a gente sempre pede, deixe uma segunda opção. Pode valer para a questão da distância, pode valer para a questão da ausência de vagas. Isso quem resolve, na maioria das vezes, somos nós, no nosso caso, né? Lá do Instituto. Para que ela fique livre, ela não se preocupe com isso, né? Ela sabe que ela vai chegar em um dos lugares que ela escolheu. Mas, de verdade, não vejo problemas nenhum em relação a essa questão da localização da maternidade. Você percebe? Você já viveu alguma é, experiência que, é. que, que já se Eu achou também, que a eu distância também pesou? vejo como você, assim, eu acho que é uma preocupação que normalmente as pessoas têm, as mulheres têm essa preocupação, mas que para a gente no dia a dia, primeiro, o Brasil é um país que faz muita cesariana, então cesariana quase sempre sem urgência, com hora marcada. Então, ser perto ou longe. E em relação ao parto, há profissionais como a gente, que tem altas taxas de parto normais, né? Essa distância aqui dentro de Belo Horizonte, aqui ela é pouco relevante mesmo. Mas você abordou um ponto importantíssimo, né, Lud, que é a não depositar. É uma grande dica que eu nem tinha colocado aqui e você abordou. Uma grande dica: não deposite 100% das suas expectativas numa única maternidade.
Isso é um erro, entendeu? Assim, no plano de parto do Instituto tem lá, maternidade número 1, aquela que você tem uma preferência maior, que você gosta mais, mas procure encontrar uma segunda. E deixe uma segunda, uma carta na manga. Porque, como a doutora Lude disse, o trânsito um dia pode estar cheio, pode, né, haver a necessidade de ir para outro caminho, e aí você não pode ir frustrada. Porque se Sim. você for decepcionada, for frustrada, porque você não queria aquele local, isso pode até interferir na sua vivência de parto, porque pô, aumenta a adrenalina, o medo, a Na tensão, própria evolução, né? Na própria evolução do prejudica, parto. exato. O parto não gosta de estresse, medo, insegurança. Então, duas maternidades de escolha no seu plano de parto, fundamental. Uma quarta dica, Lude, eu falo sempre assim, escute também as amigas e converse com pessoas que viveram experiências nessas maternidades. Então eu falo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então assim, converse com as pessoas da sua família, do seu ciclo de amizade que tiveram bebês em tal maternidade. E aí você também absorver algumas coisas, né? Então, não é só, obviamente, confiar só nisso, né, gente? Estou falando isso aí é uma dica, né? Então, assim, você escutar as pessoas, né? Então, você não vê isso como uma coisa importante, conversar com pessoas que viveram. Às vezes, uma amiga teve bebê numa maternidade, na outra, escuta. O que que ela achou do atendimento, da estrutura, do acolhimento, da maneira que se relacionou ali no momento do parto, com o pós-parto, né? Então, acho que é uma coisa importante, né? Sim, com certeza. E assim, tentar conversar com o maior número de pessoas possível, né? Porque às vezes uma mulher teve uma experiência ruim numa maternidade, mas habitualmente não é aquilo que acontece naquela maternidade, né? É importante a gente saber também ter um pouco de julgamento crítico para não deixar que somente um comentário ou que uma experiência prejudique a sua escolha da maternidade. Mas realmente, assim, inclusive, porque quando a gente conversa, né, com outras pessoas que viveram a experiência, você inconscientemente já vai separando o que você gostaria e o que você não gostaria, né? Por exemplo, às vezes a filosofia de parto daquela amiga que você está conversando é bem diferente da sua e só pelo simples fato. Às vezes ela foi super feliz nas escolhas dela, mas só de escutar você fala assim, ah, não sei, não era muito bem o que eu gostaria, não. E o mais importante, gente, é saber individualizar, né? Assim, a vivência positiva de parto, ela pesa muito sobre a questão da individualização. O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro, né? E eu tenho que ter a tranquilidade emocional de dizer não, isso aqui não é bom para mim. Isso pode ser o que aparece na rede social, isso pode ser o que é, né, o que a maioria das pessoas fala, mas talvez para mim, por N motivos pessoais, não seja isso. E isso pesa Perfeito. também na escolha, né? Isso pesa muito na escolha. A gente precisa de individualizar, conhecer nossos limites, né, Emerson? Acho que é importante Uhum. conhecer nossos limites e ver e pesar mesmo o que é mais importante. Conversando com as amigas, a gente adquire muita. Sempre tem dicas legais, né? Sempre tem coisas que às vezes você nunca pensou, nossa, será que eu precisava de pensar nisso? Quando eu encaminho os casais para fazer os cursos de parto, de preparo da gestação e do parto, principalmente quando são casais de primeiro filho, né, de primeira viagem, eu sempre falo assim com eles, vai ter muita coisa lá no curso que você vai falar assim, jura que eu tinha que pensar nisso? Uhum. É sério que você está conversando isso comigo? E depois você vai realmente perceber que era assim, era muito importante pensar nisso. Porque na maioria das vezes, é um contexto que a gente não tem conhecimento prévio, né? Então a gente precisa de mergulhar nesse contexto, estudar sobre ele, conhecer as possibilidades, conhecer as maternidades, para que eu faça as escolhas adequadas para mim, né? De forma individualizada. Perfeito, perfeito. Isso de tentar identificar o ambiente onde cada mulher. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde diz, né? Assim, que o local onde a mulher deve ter um filho é o local onde ela se sente segura, né? Obviamente que talvez na cabeça de uma médica obstetra, o que vai fazer essa mulher se sentir segura pode ser totalmente diferente o que vai Totalmente. fazer uma arquiteta, uma psicóloga se sentir segura. Obviamente que a Luana, como médica, tem as vivências e talvez uma estrutura que para ela vai deixá-la confortável e segura, Sim. tecnológica em volta dela, pode ser para ela isso seja importante, né?
E que Sim. para outras mulheres, não, isso pode ser até desestimulador, ou, né, um ambiente muito técnico, de muita segurança técnica aos olhos, né? Não estou falando que, né, é importante sempre ter a segurança. Uma grande preocupação das mulheres é com a estrutura para urgência. CTI adulto, CTI neonatal e tal, essas coisas. E eu sempre tento, né, colocar isso de uma forma muito tranquila, né? Assim, não existe nenhuma obrigatoriedade que uma maternidade, para que ela exista, ela precise ter CTI neonatal e CTI adulto. Isso não é uma regra, não existe no serviço público nem no setor privado. Nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, né? Eu acredito, né? Obviamente que isso para algumas pessoas isso traz uma certa segurança, né? Principalmente em situações onde o risco da necessidade de um tratamento intensivo é maior, né? Sim. Então, gestações de alto risco, bebês prematuros, né? Poxa, talvez a decisão por a escolha de um local onde esse background de segurança é mais desenvolvido, isso possa fazer uma lógica. Mas para mulheres saudáveis, de uma forma geral, não necessariamente, né? Você vê assim, você sente também que ela se preocupa com, tem CTI. Sim. Eu pergunto assim para elas: você está pensando em passar pelo CTI? Você me avisa, entendeu? Você já me avisa logo que eu já vou ficar esperto. Mas Elas, mas existe fala um uma pouquinho disso. preocupação mesmo, né? Existe uma preocupação grande, principalmente de profissionais de saúde ou de pessoas que já leram ou que já tiveram alguma experiência na família ou de amigos próximos, né? Eu acompanho um casal de intensivistas, de médicos que trabalham em CTI. E aí a gente começou a conversar sobre maternidade, eles estavam pensando numa maternidade, e aí eu expliquei sobre CTI, eles falaram assim, nossa, mas não tem CTI? Aí a gente conversou um pouco, né? Uma paciente de baixo risco, com condições de saúde excelentes. E aí, na última consulta, ela falou comigo assim: acho que a gente perdeu o ranço, a gente não está tão vinculado a isso. Porque, na verdade, é importante as mulheres entenderem que as maternidades, na grande maioria dos casos, caso a gente tenha alguma intercorrência ou a gente tenha alguma evolução desfavorável, um evento adverso, as maternidades têm condição de dar assistência para a mulher e para o bebê naquelas primeiras horas após o nascimento. Porque parece que quando a gente fala assim, não tem CTI, aí fica parecendo assim, nossa, se eu tiver uma hemorragia, então eu morri. E, na verdade, não é isso, assim, né? A maioria das maternidades tem condições de dar assistência para aquela mãe, para aquele bebê, na ausência de um CTI adulto, de um CTI neonatal, até que a mãe ou o bebê sejam transferidos para um CTI adulto ou neonatal, para uma unidade de tratamento intensivo. Então, nenhuma maternidade, na maioria das vezes, não funciona sem esse aparato de urgência, né? Uhum. Porque aí isso traz uma insegurança muito grande. Mas é sempre importante, assim, por isso que eu penso que essa construção da ideia de para onde eu vou quando eu entrar em trabalho de parto, para onde eu vou ter meu bebê, ela vai acontecer ao longo do pré-natal. Porque eu tenho que avaliar inúmeras coisas, né? É uma paciente de baixo risco, ou às vezes o bebê apresentou alguma alteração e eu vou precisar de internar numa maternidade que realmente tenha CTI, porque não vai dar. Ou ela tinha em mente uma maternidade, aí ela desenvolve uma HELP síndrome, uma pré-eclâmpsia grave, eu preciso trocar, porque aí eu preciso da maternidade com CTI adulto. Mas isso, assim, eu acho que as mulheres podem tranquilizar o coração em relação a isso. Pensar se realmente essa questão do CTI é algo muito importante para que elas se sintam seguras, né? Discutir isso com o profissional e com a equipe que acompanha, né? E tranquilizarem o coração, assim. E se por acaso eu descubro que é algo realmente que vai me deixar mais segura, mais tranquila, ok, eu acho que é assim. E a gente precisa de respeitar, porque ela precisa de se entregar naquele momento. Se ela ficar em trabalho de parto, pensando, se eu tiver uma complicação, como é que vai fazer? Ela não vai se entregar. E aí a vivência fica muito prejudicada, né? A própria É, evolução do parto fica prejudicada. é. Eu sempre falo, principalmente as mães se preocupam às vezes muito mais com os bebês do que com elas mesmas, né, Luz? Assim, elas sempre perguntam se tem CTI neonatal, CTI adulto, elas perguntam pouco, sabe assim? É muito legal essa coisa do instinto materno, né? Assim,
tem CTI para o meu neném, se precisar, né? Assim, é muito mais comum a pergunta sobre o CTI neonatal do que sobre o CTI adulto. Então, uma coisa importante para que todos vocês, quem está em Belo Horizonte, né, principalmente, Belo Horizonte, todas as maternidades privadas têm CTI neonatal, né? Então, todas de Belo Horizonte, ponto, né? Das maternidades públicas, eu acho que também todas, né? Eu acho que todas têm a possibilidade de cuidado de CTI neonatal, né? CTI adulto não é assim, mas CTI neonatal é praticamente todas as maternidades de Belo Horizonte, né? Então, isso que você falou, né? Que os casais tenham essa tranquilidade, que em situações de necessidade, estando em outras cidades, em outros... Nós já recebemos aqui gestante vinda do interior de Minas, porque o obstetra identificou que era uma gravidez de risco, que a prematuridade era muito alta de probabilidade, ela foi transferida para Belo Horizonte, foi cuidada aqui no Instituto, porque aqui em Belo Horizonte tinha as possibilidades para ela. Então, isso é possível, né? Assim, não é obrigatório, isso que a gente está querendo deixar claro para vocês, né? Mas, obviamente, que isso é uma decisão que é muito importante de ser discutida com o médico, né? Eu acho que o médico aí, ele é um guia muito legal para falar em relação a esse perfil da sua gestação. Porque, às vezes, para você, a gestação, minha gestação é tudo tranquilo, tá ótimo. Pô, mas você tem alguns fatores que podem ser fatores de atenção, né, para a necessidade, né? Sim, Ô, Lud, outra coisa que eu acho que eu coloquei como sendo a sexta dica é a ambiência. Então, aí eu acho que agora a gente vai entrar num ponto que é um ponto que vai ser muito importante, assim, né? A ambiência das maternidades, a estrutura das maternidades para uma vivência do nascimento segura, saudável, feliz, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, o Brasil é um país que tem vivido uma transformação, a gente está começando a viver essa transformação. É um país, principalmente no setor privado, com altas taxas de cesariana. Eu repito isso muda o tema da live e eu tenho que falar essa frase. Qualquer tema de live no Instituto, eu tenho que falar essa frase. Brasil, vice-campeão mundial de cesarianas. Ponto. Por um outro lado, no setor público, uma enormidade de mulheres vivendo experiências negativas, sofridas, às vezes violentas e desrespeitosas do nascimento, né? Então, a gente vive esse paradoxo, né, dos dois sistemas. E o Brasil tem começado a fazer uma releitura das estruturas das maternidades, né? Então, quando a gente formou, quando a gente fez residência, a lógica do cuidado era uma lógica onde a mulher ficava em pré-partos comunitários, né? Em separados por muitas convívio, né? cidades ainda pelo Brasil, principalmente nas maternidades públicas, a mulher entra para uma sala onde tem várias camas e várias mulheres deitadas em trabalho de parto. Ela não tem direito a nem a privacidade de um espaço só para ela. Então a gente tem que pontuar essas coisas. Não tem como agora tem que colocar um pouco o dedo na ferida. Então existe isso. E existe isso em maternidade particular, onde a mulher em trabalho de parto tem que dividir espaço com uma outra mulher com uma cortininha no meio. Eu não estou falando do Vale de Jequitinhonha, não. Estou falando de Belo Horizonte, tá? Então, até ontem de ontem, entendeu? Assim, né? Então, são coisas que a gente não tem como não abordar. Então, assim, a ambiência da maternidade, ela está em transformação. E Belo Horizonte, inspirada nas transformações causadas pelas reflexões que o Sofia Feldman trouxe nas últimas 3 décadas, e no que a ciência vem mostrando como sendo um ambiente mais adequado, né? As maternidades de Belo Horizonte têm se adaptado e se transformado em relação à estrutura, né? Então, hoje em dia, já existe nas maternidades de Belo Horizonte suítes de parto disponíveis para uma vivência com mais privacidade, com métodos naturais de alívio da dor, né?
Então, isso é uma coisa que é muito importante, assim. O Brasil lançou uma RDC, uma norma técnica em 2008, e ela define como deve ser o funcionamento das maternidades, né? Mas o Brasil é um país onde tem muitas leis legais, só que às vezes elas não são cumpridas, né? Então a RDC ela determina a construção de suíte de parto, de ambientes individuais, de como deve funcionar, até o olhar humano do cuidado, ela trata sobre esse aspecto assim, que é muito legal, mas ainda não é cumprida em sua grande maioria, né? Sim, Nem nas maternidades particulares, nem em maternidades públicas, né? Então, a ambiência, o local, a estrutura da maternidade, ela é um ponto, sim, um ponto determinante, né? Você não vê isso? sim. E lembrando também, pessoas, acho que vale a gente pontuar. A gente teve uma melhora muito grande da ambiência nas maternidades, né? Pensando que na minha época de residência, era exatamente assim: eram 10 mulheres num pré-parto, separadas por cortininhas, elas não podiam levantar, elas não tinham nem espaço para conseguir levantar ou se movimentar. Lud, só um parênteses, Lud. Nessa maternidade que você estudou, essa cortininha foi colocada pela reunião de uns residentes anteriores a você, que Uhum. fizemos lá uma vaquinha para poder colocar a cortininha, porque Para não comprar. existia cortininha, tá bom? Pois é. E aí a gente fica pensando, essas mulheres tinham que ter experiências negativas de parto mesmo, né? Assim, era muito esperado que essas mulheres tivessem experiência negativa de parto. Às vezes, quando eu vou dar aula para os meus alunos, que eu atendo em centro de saúde com eles, às vezes eles entram na questão obstétrica, né? E aí, às vezes teve um filho, eles perguntam assim, a senhora não quer engravidar de novo? Aí a mulher fala assim, Deus me livre, meu parto foi um horror. Eu fico tão triste com isso, assim. E aí eu espero a paciente sair e eu converso muito com os alunos, porque os alunos vão absorvendo essa questão do parto ruim, do parto como uma coisa ruim, como uma coisa feia, né? E aí eu vou tentando falar com eles, olha, gente, mudou muito, né? As coisas têm mudado, mas é um processo de transformação que exige tempo. Então, assim, de tudo que a gente já. De quando eu comecei minha residência para agora, tanta coisa já mudou. O que a gente espera é que nesses próximos anos mude ainda mais, né? E a gente tem corrido muito atrás disso, né, Emerson? Então é importante lembrar que por mais que nem sempre a gente tenha ambiências adequadas, mas o que a gente espera é que ao longo do tempo as maternidades vão precisar de modificar a sua ambiência, né? E a gente tem visto um esforço grande de algumas maternidades em direção a isso. Até porque as mulheres querem isso. As mulheres procuram por isso. Então, se as maternidades não se ajustarem né, a essa transformação, realmente não vai casar, Vou né? ficar Uma para coisa trás. vão ficar para trás, Isso, uma coisa não vai casar com a exato, outra. exato, E querendo exato. ou não, a ambiência faz muita diferença. Eu aprendi muito com a Lena quando eu comecei a trabalhar com a Lena no meu processo de entrada de aprendizado nessa transformação da Normalização, humanização, né? né? A gente se transforma a cada dia, a gente nunca sabe tudo, a gente aprende muito, a gente aprende muito com as doulas e com as enfermeiras diariamente. E eu aprendi muito com a Lena na questão da privacidade, assim, o tanto que a privacidade faz diferença para a evolução mais fisiológica e uma evolução mais positiva do trabalho de parto. Se a privacidade tem esse peso tão grande sobre a evolução do trabalho de parto e para o nascimento mais fisiológico, eu preciso melhorar a ambiência. Então, assim, as maternidades precisam de se esforçar para poder chegar nesse ponto, né? De oferecer para as mulheres uma ambiência adequada. Porque se a gente está lutando para o aumento do parto vaginal, se a gente está fazendo campanhas para a gente reduzir essas cesarianas, eu preciso ter uma ambiência. De que adianta fazer campanha se eu não ofereço uma ambiência adequada Uhum. para aquele processo acontecer? Né? Então, a gente precisa. É uma modificação, é uma transformação que envolve muito mais do que somente as maternidades, né, de forma individualizada. Nós também, nossa cobrança mesmo, a cobrança das mulheres em cima das maternidades, a cobrança das mulheres em cima, talvez, dos convênios que disponibilizam essa ou aquela maternidade. Então, é um movimento em conjunto, né? Um movimento da sociedade como um todo para que isso aconteça. Exatamente. Inclusive, Então, perfeito. Pode uma falar. coisa que a gente fala muito, assim, às vezes eu converso muito isso com as mulheres quando elas vão fazer o plano de parto, né?
Levem alguma coisinha de casa para poder melhorar a ambiência, né? Se possível. Levem algo que te traga alegria, alguma lembrança, que vai te trazer paz, que vai te dar né, um calorzinho, né? Um calorzinho, um aconchego de casa ali naquele ambiente que aparentemente é um ambiente estranho. Quanto mais leve a mulher fica, quanto mais ela consegue se entregar ao processo, e a ambiência tem um peso gigantesco sobre isso, porque ela não vai conseguir se entregar se ela estiver separada por cortininha, né? Isso faz muita diferença na vivência. Exato. Então, gente, a gente já deu aqui algumas dicas, né? Avaliar a cobertura do plano de saúde ou a cobertura das maternidades públicas da sua cidade. O que as pessoas, os obstetras, que o obstetra cuida de você, ou profissionais, doula, enfermeira, que estão próximos de você, escutar essas pessoas, ter uma tranquilidade em relação a essa coisa de localização, ouvir as pessoas, ouvir as amigas, não escuta só uma, escuta várias amigas. Se você pensa em ter um parto normal, principalmente, entenda que no Brasil a lógica é a lógica da cesariana. Entender um pouquinho da importância de ter ou não uma estrutura super segura em relação a CTI adulto, CTI neonatal, para mulheres saudáveis e de gestações teoricamente de baixo risco. E a ambiência. Então, isso é um ponto muito importante. Nas visitas da maternidade, onde é que eu ganho bebê? Eu fico aonde? Eu fico aqui dividindo espaço. Não, tem um quarto separado. Esse quarto paga ou não paga? É gratuito? Está dentro do plano? Não, eu tenho que pagar um valor adicional para ter o direito a um espaço que, tecnicamente, o Ministério da Saúde recomenda que seja oferecido a mim. Existe isso. Então, Belo Horizonte mudou muito, como a Lud disse, assim. E eu faço aqui uma crítica à Secretaria Municipal de Saúde, ao Ministério da Saúde, que gerencia e cuida das maternidades públicas. Nós temos que dar o exemplo. Para mim, Belo Horizonte, em 10 anos, evoluiu mais a ambiência no setor privado do que no setor público. Surgiram muito mais suítes de parto nas maternidades privadas do que nas maternidades públicas. Isso não é justo, isso não é correto, né? Até para que a prefeitura vá no hospital particular cobrar que tenha mais, que tenha melhor, que tenha estruturas, tem que oferecer na sua, tem que oferecer na que é gerenciado por vocês, né? Então, aqui é a minha cutucada. Pô, como assim? Para mim, claramente, surgiu muito mais suítes de parto. Para quem não sabe, gente, suíte de parto são ambientes privados, são quartos de maternidade, que ele tem uma estética mais leve, ele não tem tantos aparelhos à mostra, mas ele tem toda a segurança necessária para que a mulher viva o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. A realidade de suíte de parto já existe no mundo há 2 décadas, né? No Brasil está começando a nascer agora, né? Então, oferecer privacidade, segurança, a possibilidade da presença da família, de apoio contínuo, de métodos naturais de alívio da dor. Então, a gente está falando aqui de uma coisa tecnicamente, isso é que me deixa... Porque tecnicamente é muito simples de ser executado. Sabe? Sim. Um tomógrafo custa milhões de reais, né? Uma suíte de parto, ela é simples, ela é muito simples, de baixa tecnologia e de baixo investimento. Precisa de boa vontade, de gestão, de interesse, né? E precisa, obviamente, como você disse, de uma cobrança da sociedade, entendeu? Enquanto as mulheres brasileiras não entenderem, espera um pouquinho, por que lá na Suécia as mulheres têm partos normais? Por que na Alemanha 80% é parto normal? Você acha que é o parto igual da sua empregada? Você acha que é o parto do serviço público brasileiro? Não é. Por que essas mulheres têm partos? Porque a estrutura é adequada, porque tem privacidade, tem direito, tem escolhas, tem família por perto, tem a tecnologia de forma apropriada. Então, assim, a mulher brasileira tem que começar a cobrar. Né? Eu acho que a partir do momento que a mulher brasileira começa a cobrar, essas transformações vão acontecendo. E talvez o que a gente está vivendo em Belo Horizonte, das mudanças no setor privado,
seja mais um reflexo da desigualdade do Brasil. Talvez vai mudar aqui primeiro, para depois mudar um pouco mais embaixo da pirâmide, onde a grande maioria das mulheres no Brasil ganham bebê em maternidade pública. Sim. Então, a gente está falando aqui de maternidade privada, é 30%, 40% da população. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para o que tem acontecido no serviço público, né? Assim, a obstetrícia, o nascimento, precisa de investimento, precisa de crescimento nas estruturas, precisa de aumentar ou melhorar a gestão dos recursos e aumentar a possibilidade de mais profissionais cuidando disponíveis para as mulheres. Então, a questão não é simples, né? A gente está abordando aqui, mas não é simples. Então, a ambiência, um ponto fundamental, Fundamental. principalmente se você pensa em ter um parto normal. Sim. Né? Eu brinco falando que o ambiente do parto é muito parecido com o ambiente que você precisa de ter para fazer o bebê. Eu faço essa brincadeira vez ou outra assim, né? Então assim, um ambiente de você se sentir segura, um ambiente de privacidade, um ambiente acolhedor, um ambiente aquecido de amor e De de tranquilidade, respeito. de entrega, né? De Então, entrega. e de entrega e tal, isso que você falou, como você foi percebendo a importância da privacidade, né? Assim, menos olhar para aquela mulher ali, curioso, e menos pessoas transitando perto dela, né? Então, principalmente para quem pensa em ter um parto normal, buscar estruturas de maternidades que te oferecem uma ambiência mais adequada, isso é muito importante. Eu vou até falar no final, Lud, do número de suítes de parto que tem em Belo Horizonte hoje, Sim. né? Uhum. E tem até notícias boas aí, de coisas boas que estão por vir aí de maternidade que eu fiquei sabendo. Outra coisa, Lud, que perguntaram muito, não tem como a gente não falar, é o seguinte: e assistência humanizada nos plantões das maternidades pelo Brasil afora, nas maternidades públicas e nas maternidades particulares de Belo Horizonte, né? Então, toda vez que me pergunta sobre isso, Lud, qual que é a maternidade mais humanizada de Belo Horizonte? Eu respondo assim: o que é humanizado para você? Uhum. Humanizado, primeiro tem que entender o que a gente está falando de assistência O humanizada. conceito de humanização, exatamente. Enquanto as pessoas, as mulheres, a sociedade, enquanto os donos de hospital, enquanto os obstetras, os médicos, ficarem achando que uma assistência humanizada é só suíte de parto, é só banheira, é só banquinho e é incentivo ao parto natural, está errando. Tá? Os Uhum. pilares de uma assistência humanizada, gente, são uma assistência e um cuidado baseado em evidência científica. Então, a ciência como norte das decisões. Né? O segundo pilar, trabalho em equipe, ou cuidado àquela mulher e àquela família por equipe multiprofissional. Né? E um terceiro pilar importante, que é o protagonismo da mulher, a mulher como protagonista. Né? Então, se a gente verdadeiramente fechar os olhos, entender que é isso, não é ter suíte de parto apenas, entendeu? Não é ter banheira Não. apenas, né? Então, tem pessoas que acham que uma maternidade humanizada é porque tem banheira, porque tem suíte. Às vezes não, não é só isso, entendeu? É um pouco mais profundo do que isso, entendeu? Mas as pessoas perguntaram muito, Lud, assim, sobre a importância das maternidades em relação a ter uma equipe com obstetras e com pediatras e com anestesistas que tem uma visão de mais respeito ao parto, né? E isso aí é muito plural no Brasil inteiro, imagino, né? Sim, claro. Na verdade, Emerson, quando você fala sobre essa questão da humanização, né? O que eu percebo muito as confusões normalmente começam com essa divergência, com essa falta de conhecimento das pessoas sobre o real conceito de humanização, né? Então pode ser que naquela maternidade tenha banheira e pode ser que a mulher não queira usar a banheira de jeito nenhum, porque não está se sentindo confortável, porque não está bacana para ela,
né? Então, isso aí vai ser humanização? Não necessariamente isso engloba, né, na questão de humanização. A gente tem que lembrar que, assim, é claro que a ambiência conta, claro que a estrutura da maternidade conta, mas conta muito também a questão da filosofia daquela equipe da maternidade e da existência de uma equipe multiprofissional ou não, né? Então, é uma maternidade que vai me disponibilizar uma enfermeira obstetra ou que aceita que eu leve a enfermeira da minha escolha? É uma maternidade que tem o trabalho das doulas ou que aceita que eu leve aquela doula? É uma maternidade que eu vou e no caso de eu precisar de utilizar o plantão, aquela equipe da maternidade, ela tá tranquila? Assim, ela tá confortável com aquelas condutas de humanização? Ela vai deixar ou ela vai permitir que eu converse, que eu discuta um pouquinho sobre os meus desejos? Ela vai estar disponível para ver meu plano de parto ou não? Então, eu acho que isso tudo a gente tem que levar em consideração, sim, né? Faz parte mesmo. A gente tem um número muito grande de maternidades aí pelo Brasil, cada maternidade com um conceito, cada equipe de plantão com um conceito, né? Cada equipe de plantão de gerações diferentes e com aprendizados diferentes. Então, é importante a gente saber sobre isso também, para realmente a gente ter a tranquilidade de saber que meus desejos vão ser respeitados ou não, né? E de como que eu vou encontrar isso tudo disponibilizado para mim. Exatamente assim, ó. Em Belo Horizonte, né, a gente tem, tanto no setor público quanto no setor privado, maternidades se adaptando e maternidades evoluindo nesse sentido, né, em relação a oferecer não só para aquelas mulheres que chegam com um obstetra particular ou com uma determinada equipe, mas nas suas próprias equipes internas, né? Eu falo que o que a gente vive hoje no Brasil de equipes atendendo partos, isso é só um modelo de transição. O futuro, o que a gente tem que buscar é que todas as mulheres tenham direito a uma assistência humanizada, respeitosa, científica, seja no setor público e no setor privado. Todas, todas, não é só quem leva um profissional com você, né? A necessidade de levar uma equipe, ela vem muitas vezes apontar, às vezes, defeitos ou condições que não estão sendo muito adequadas dentro de um cuidado feito por equipes de plantão. E aqui, gente, eu não estou falando... eu até trouxe aqui, eu vou mostrar mais para frente, assim, a taxa de cesariana das maternidades de Belo Horizonte. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, claro que a taxa de parto é só um ponto a ser analisado, entendeu? Assim, mas se a gente vive num país com altíssimas taxas de cesariana, uma mulher que pretende ter um parto normal, obviamente, com um cuidado oferecido por uma maternidade, esses indicadores, eles são... conta fatos, não argumentos, entendeu? Assim, o que a gente pode falar é isso, né? A gente pode abordar um pouquinho isso. A gente vai falar sobre as taxas de cesariana das maternidades de Belo Horizonte, o que a gente tem visto acontecer nos últimos 5 anos, assim. Mas é uma preocupação que as mulheres têm, assim. Eu tenho visto, né, nas maternidades particulares de Belo Horizonte, uma modificação do pensamento das maternidades em relação ao cuidado ao nascimento, né? A gente não pode negar que nós temos aqui em Belo Horizonte uma grande maternidade, uma das maternidades um dos hospitais mais importantes do Brasil, e que há 10 anos eu levava o banquinho e a minha banheira dentro do porta-mala, e hoje isso existe na maternidade. Então, a gente não pode, né? Ou seja, já existe essas possibilidades, né? Então, já é um avanço, né? Hoje, a gente não tinha suíte de parto. Há 10 anos atrás, a gente cuidava das mulheres dentro da sala do bloco obstétrico. Se tiver alguma paciente minha aqui antiga, que nasceu comigo há 10, 15 anos atrás, ela vai lembrar de eu pregando o lençol na janela com Paradrapo. fita,
com esparadrapo para poder quebrar a luminosidade da sala do centro cirúrgico, que era ali que a gente ficava. E a gente não está falando de 40 anos, está falando de 10 anos, de 8 anos, 12 anos atrás, né? Então, as coisas estão evoluindo. Eu tenho percebido, né, em relação à pediatria também das maternidades privadas de Belo Horizonte, uma evolução, né? A geração mais jovem chegando, mais antenada cientificamente com um discurso mais baseado em evidência e não só na prática que vinha sendo feito, né, durante os últimos anos, né? Então a formação já está mudando do pediatra, um respeito maior à hora de ouro, um incentivo maior ao aleitamento materno, né? Um incentivo maior ao alojamento conjunto. Isso são mudanças muito recentes, e a gente tem visto isso, né? E anestesistas também. Eu tenho visto jovens anestesistas chegando nas maternidades de Belo Horizonte com um olhar muito mais cuidadoso em relação à anestesia, interferindo menos no andamento do parto. Então, Belo Se Horizonte tem preocupando com isso, mostrado, né? se Uhum. preocupando com isso, estudando sobre o assunto, né? Então, assim, no setor privado de Belo Horizonte, a gente tem percebido essas mudanças das maternidades, né? Aqui em Belo Horizonte nasceu uma maternidade, que é a maternidade Neo Center, que nasceu praticamente com um conceito inovador, nasceu com um conceito da humanização, nasceu com um conceito de quase tudo é suíte de parto, né? Entendeu? Sim. São 6, 8 suítes de parto. Então, isso aí é uma referência de transformação, né? Assim, Enorme. eu fiquei sabendo recentemente que o Hospital Mater Dei vai iniciar uma reforma para adequar as suítes a uma assistência mais humanizada e multiprofissional. Eu fiquei muito feliz, né, porque é uma grande referência, um hospital com uma história imensa, e fazendo esse movimento que vai justamente com o discurso que a gente está tendo aqui, né, assim, de como é importante isso, né? Então, eu tenho visto com bons olhos, né? Eu tenho Sim. visto com bons olhos, né? Claro que, assim, né, muitas mulheres podem estar aqui questionando, poxa, mas no plantão é seguro ter um parto humanizado, né? Depende do que você está querendo dizer em relação a isso, né? Assim, a gente está evoluindo, mas eu acho que a gente está muito, muito longe de chegar no Sim. ideal, né? Mas eu acho que essa primeira modificação de Sim. raciocínio, a primeira modificação da estrutura hospitalar, isso tudo já é um passo, entendeu? Isso já Assim, é um estímulo, né? Isso já é um estímulo. já Já é é um um estímulo para estímulo. que os profissionais se adequem, né? Para que os profissionais se adaptem a essa nova realidade, para que eles busquem conhecimentos a respeito da assistência, né, nesses modelos, né? E que se abram mesmo a viver essa experiência. Habitualmente, a gente costuma ter muito medo do que a gente não conhece, né? O desconhecido gera muito medo. E quando aquilo ali vai se tornando mais a sua rotina, então, se você chega para dar um plantão no hospital e tem uma suíte de parto disponível e a paciente pede para que seja utilizada a suíte de parto, aos poucos, isso é um processo de transformação que exige tempo, né? Aos poucos, a gente vai se adaptando a essa nova realidade, se acostumando com essa nova assistência, e a gente acredita que a gente possa vislumbrar um futuro bem promissor em relação a isso, né? Se a gente for pensar o tanto de mudança que a gente já teve, né? O tanto de mudança em poucos anos, igual você falou, em 10 anos, tantas coisas aconteceram. Ok, foram mais proeminentes no sistema privado, mas talvez seja uma inspiração ou até uma forma das pessoas cobrarem que o sistema público mude também, né? Isso já foi um ganho muito grande. A gente espera que esse ganho só se multiplique, né? Da mesma forma que o Neo Center cresceu, nasceu e cresceu, e que, com certeza, pela própria ação do Neo Center, as outras maternidades se sentiram meio que estimuladas a mudar, né? Porque vira realmente um ponto de estímulo, um ponto de
opa, né, tem outra maternidade que chegou e que chegou num outro formato e agora a gente realmente não pode ficar para trás, vamos evoluir também, vamos procurar entender como é que isso funciona. Querendo ou não, isso vai virando uma forma da gente colocar todo mundo para andar, né? Todo mundo para poder Exato. conhecer a assistência, né, o real sentido da humanização, incluindo a ambiência de parto, incluindo manutenção de privacidade da mulher, incluindo mudanças dentro das equipes, né? Porque aí a gente vai precisar de uma mudança interna do hospital também. Porque uma coisa é quando você contrata a sua equipe de parto, né? O contato entre você e sua equipe de parto é um contato muito aberto, né? Muito amplo, muito fácil, né? Muito claro. O que não necessariamente acontece quando você se depara com uma equipe de plantão, né? Será que aquela equipe de plantão vai acreditar na minha filosofia de parto? Será que aquela equipe de plantão vai ser capaz de aceitar meu plano de parto, de ler meu plano de parto, ou pelo menos de conversar comigo sobre o plano de parto? Isso aí a gente vai buscar, né? É uma coisa que a Isso. gente vai precisar de correr atrás É, e é, de o que eu, lutar. é o que eu falo, Lud. Eu falo isso. Esse modelo que nós atuamos hoje de trabalho em equipe, equipes externas que transitam pelas maternidades, isso é um modelo de transição. O que a gente deve Exatamente. sonhar é que o dia nem precise dessas equipes. Vamos torcer para que um dia não precise dessas equipes. Que a mulher que mora perto da maternidade X, ela se sinta segura, como uma alemã se sente segura, ou uma inglesa se sente segura em ter bebê naquele local. Porque ela sabe que ela vai ser respeitada, ela sabe que a ambiência é adequada, ela sabe que o cuidado vai ser científico, ela, entendeu? Se eu fosse dono de maternidade no Brasil, a minha reflexão era essa: se a minha gestante, quanto mais ela vem para mim, sem precisar isso significa que eu estou fazendo um caminho certo, entendeu? Assim, e não só por uma necessidade financeira, não tem condição. Seria muito legal que as maternidades buscassem isso, né? Eu quero que a paciente que está aqui, ela confie nessa estrutura de cuidado aqui. E hoje o que nós fazemos há 10 anos atrás, quando a gente frequentava a maternidade e a gente era mal visto, né? Assim, o pessoal do parto normal vem aqui, vem atrapalhar como funciona a mecânica do nosso cuidado. Hoje a gente já é um pouco de inspiração para mudança. Né? Assim, opa, espera um pouquinho, vamos adequar aqui. Eu tenho uma história muito marcante. Eu trabalhava numa maternidade antiga, mas menor, privada. E eu comecei há 12 anos a levar banheira inflável para minha paciente usar como método natural do livre da dor. E na mesma semana eu levei para uma grande maternidade importante. Não, eu acho que a maternidade eu posso falar, é o Mater Dei. O outro eu não vou falar porque, tipo, elogiar, vamos elogiar ao vivo, criticar, a gente critica de forma reservada. E aí o que aconteceu, Lud? Eu usei a banheira, nem foi para parto, só foi para método natural de alívio da dor, durante o trabalho de parto. Ali, improvisada, dentro do banheiro, há 12 anos atrás. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois, o diretor da maternidade me chamou para falar assim: Emerson, eu fiquei sabendo que você está usando aqui banheira, enchendo a banheira. Essa banheira gasta muita água. Quem é que vai pagar a água ou o aquecimento? Porque o plano não paga isso. Será que a gente pode cobrar uma taxa por estar usando 300 litros de água para encher a banheira? Eu ouvi aquilo, eu falei, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, mas tudo bem, ouvi, né? Uma semana depois eu fui chamado, né, numa outra maternidade, que foi o Hospital Mater Dei. Essa história é muito emblemática, né? Para conversar com o diretor técnico. Ele só quis saber coisa técnica e científica disso. Entendeu? Ele só quis saber isso. De onde você tirou isso? Como é que é? Onde você viu isso? Mostra aqui o artigo, mostra aqui a ciência para mim. Mostra tudo que você já estudou sobre isso. E aí, no final, ele falou assim, ó, isso de você trazer essa banheira sua, que você limpa com álcool e joga água, não dá. Então, nós vamos comprar banheiras. Então, a gente vai procurar saber. A banheira vai ser descartável.
E aí Uhum. sim, cada mulher usa a sua e joga fora. Ou leva para casa, né? É Ou isso. leva. Eu falei assim, olha que diferença, sabe assim? A diferença de olhar, foi, então, pera um pouquinho, olhar de respeito ao que eu estava fazendo e falou, pera um pouquinho, tem ciência nisso? Tem correção nisso? Ou isso é uma coisa que você está inventando e tirou da sua cabeça? Se for isso, a gente talvez não te apoie. Mas se tem ciência, se isso existe, se isso é científico, pô, a gente pode acolher e fazer melhor, né? Então, essa história é muito emblemática desse olhar, né? Assim, o olhar que as instituições têm para ver determinados movimentos e fazer, opa, espera um pouquinho, as coisas estão mudando, né? Uhum. A mulher está Uhum. mudando, né? Os obstetras jovens que estão chegando vão chegar diferentes, né? A formação de um obstetra jovem, Lud, agora, a nossa geração estudou em livro que tinha lá ensinando a fazer epísio, Sim. né? Que tinha Cristeler como uma manobra de apertar a barriga que estava no livro. Eu peguei um livro recente agora, né, um livro clássico de obstetrícia, tem uma foto do Cristeler e um X vermelho no meio, assim. Sabe? Quem está estudando agora já está estudando um pouco diferente. Então, serão novos obstetras que vão estar chegando também para utilizar as estruturas das maternidades. Né? Então, eu acho que é muito importante. Mas as mulheres ficam se questionando isso. É, a equipe de plantão, né? Isso é muito difícil. Você vai ter que realmente procurar saber na sua cidade, né? Entender um pouquinho. Claro que a taxa de partos normais da equipe de plantão ou do hospital, isso influencia na hora de tomar uma decisão de uma mulher que quer ter parto normal. Eu quero ter parto normal naquela maternidade, mas 90% de cesariana tem 10% de chance de você ter um parto normal, né? Então, procurar saber com amigas que tiveram bebês com equipe de plantão, né? O que a gente tem visto, é o que você falou, é uma mudança positiva, né? Eu vejo com um olhar super positivo, né? Eu não estou vendo Belo Horizonte evoluir do ponto de vista obstétrico, estou vendo Belo Horizonte evoluir e dar exemplo, entendeu? Sim. Assim, com maternidades evoluindo e se adaptando e criando condições para uma assistência mais, taxas de partos normais com tendência de aumento e cesariana com tendência de queda, várias equipes surgindo em Belo Horizonte, inspirando uma transformação. Então, isso é uma coisa importante. Ô, Lud, a nona dica aqui que eu separei, que é uma coisa importante que às vezes as mulheres esquecem de avaliar isso na hora da tomada de decisão, é em relação à maternidade que tem apoio ao aleitamento materno, ao alojamento conjunto. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque o parto, a cesariana, entregou o bebê, você vai para um apartamento, vai ficar ali 24, 48, 72 horas, né? Então, você buscar uma maternidade que tem um olhar de respeito ao aleitamento materno e ao alojamento conjunto é muito importante, né? Sim, com certeza. Inclusive, você falou bem no início da live sobre a gente não pensar na maternidade só como lugar do nascimento, né? E esquecer do período pós-parto, né? O período pós-parto, ele precisa de ser levado em consideração. Então, exatamente, eu vou poder ficar com o meu bebê. Eu acho que em Belo Horizonte, atualmente, a gente pode dizer que nenhuma maternidade não disponibiliza alojamento conjunto, né, Emerson? A gente Isso, já teve hoje. essas mudanças em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Isso, todas as isso. maternidades, os bebês saem com as mães, né? E Todas vão as para o quarto. maternidades, todas as maternidades públicas e privadas de Belo Horizonte hoje trabalham com alojamento conjunto, que é o bebê ficar no quarto com os pais, né? Sim. O que a gente vê, que eu percebo muito na prática, são divergências em relação à questão da amamentação. Né? Na verdade, a gente vê que a amamentação é um tema com muitas correntes assim divergentes, né? Com muitas correntes diferentes de pensamento, né? Então, muito importante a gente levar em consideração se aquela maternidade tem incentivo ao aleitamento ou se é uma maternidade que vai às vezes titubear um pouquinho ali naquela questão do incentivo. Isso faz muita diferença. Até porque o aleitamento, a gente sabe que quanto antes a gente age no processo, né?
quando a gente consegue prevenir as alterações, menos insucesso a gente tem. E por mais tempo aquela mulher vai conseguir amamentar seu bebê. Então, sem dúvida, são dois fatores muito importantes para a gente avaliar na questão da escolha da maternidade, sim. E aí, talvez, isso conte muito a experiência dos amigos, né? Dos amigos, das pessoas que já tiveram bebês naquela maternidade, né? Para conversar um pouquinho também com o profissional, mas talvez essa experiência prévia aí das pessoas próximas conte bastante. Perfeito, perfeito. E uma coisa, Lud, que é importante é procurar saber se a maternidade que você está escolhendo pelo Brasil afora, então ela te garante um alojamento conjunto, você ficar com seu bebê e não o bebê ficar longe de você. Políticas de incentivo ao aleitamento materno, tanto nas maternidades públicas quanto nas maternidades particulares. E outro detalhe importante, assim, que você pode perguntar, é se na maternidade ainda tem berçário para bebês saudáveis, né? Isso. Então, gente, durante muitos anos, na hospitalização do parto, quem nunca viu na novela, quem nunca viu a imagem do pai ou da família indo conhecer o bebê através do espelho do berçário, né? Então, tinha lá um berçário, ficava vários bercinhos um do lado do outro, e aí a família chegava e olhava lá, olha o bebê ali que nasceu, e apresentar para a família, né? Então, acho que foi a partir de 2008 que em Belo Horizonte começou-se uma política de fechamento dos berçários de bebês normais, né? Então, assim, ou o bebê vai para o quarto com a mãe porque ele está saudável, ou ele vai para uma unidade de tratamento especial, intensivo, para o cuidado da saúde. Então, aquele berçário para o bebê passar algumas horas, aquele berçário para o bebê poder dormir, para a mãe poder descansar. Então, gente, é muito importante que vocês saibam disso. Assim, há muito pouco tempo, né, quando todos vocês que estão assistindo nasceram, né, então, vamos dizer assim, os bebês eram incentivados a dormir no berçário, né? Então, tinha maternidade que passava com um carrinho recolhendo todos os bebês e levava para o berçário e no outro dia de manhã trazia o bebê. E lá, obviamente, dava mamadeira, lá, obviamente, dava leite artificial, né? E isso impactando nessa conexão do bebê com a mãe e com o aleitamento materno, né? Então, a política nacional de fechamento de berçário de bebês normais é uma política muito importante mesmo. Então, se a sua maternidade ainda tem bebês, tem berçário para bebês normais, você acende uma luzinha de alerta, né? Aqui em Belo Horizonte, acho que quase todas as maternidades já fecharam berçários para bebês normais, né? E esses bebês ficam em alojamento conjunto com os pais. E por que que isso é importante? Tem que falar, porque as pessoas precisam de entender. Não é porque é bonitinho o bebê dormir no quarto, é porque a ciência diz que o bebê vai amamentar melhor, que a mulher vai ficar mais calma, que o bebê vai ficar mais calmo, que a probabilidade de uso de fórmulas artificiais é menor, né? Então, isso é O muito... vínculo mais forte, né? Isso, Construção do isso. vínculo entre mãe e bebê. Exato, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, não é só uma atitude humana e bonita, é uma atitude científica que é melhor para o bebê e para a mãe. Mesmo que você, pai e mãe, fiquem um pouco mais cansados. Talvez dormir a noite inteira depois de um parto ou de uma cesariana seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas pergunte para o seu bebê, ou se coloque no lugar do seu bebê e pergunte onde você gostaria de passar a noite. Depois do dia que você nasceu. No berçário, cuidado pelas enfermeiras e com um monte de bebezinho do seu lado, ou incomodando o papai e a mamãe dentro do apartamento, né? Então, certamente, se colocando no lugar do bebê, fica muito lógico entender que você quer ficar perto dos seus pais, né? Então, isso é um ponto importante. Ô, Lud, e perguntaram muito sobre taxas de cesariana e partos normais das maternidades de Belo Horizonte. E eu separei aqui, eu fiz aqui um gráfico aqui. Eu tenho fiz esse levantamento já tem há uns 2 meses.
para ter uma ideia do que tem acontecido em Belo Horizonte nos últimos 5 anos, né? Então, eu consegui entrar dentro do site do Ministério da Saúde e pegar os percentuais de cesarianas e partos normais nas maternidades de Belo Horizonte. E aí eu fiz isso só nas maternidades onde a gente atua, né? Que são as maternidades privadas, e isso dá uma ideia, né? Eu acho que isso é importante, que isso dá uma ideia, né? Então, aqui, gente, ó, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, né? E aqui eu separei as principais maternidades de Belo Horizonte. Essa linha aqui é o Instituto Nascer, que ainda não é uma maternidade, tá bom? Aqui é o Instituto Nascer para a gente ter uma ideia, né? O Instituto Nascer tem taxas muito próximas do que acontece em países europeus e muito próximo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, né? E a gente até com uma tendência de queda, Lud, em função dos últimos 5 anos da participação efetiva das enfermeiras obstetras em todas as assistências, né? Aqui é a maternidade Neo Center, que é uma maternidade jovem, né? Então, como a gente disse, realmente o Neo Center nasceu já com um olhar inovador em relação à assistência ao parto. Então, conta números e conta fatos, não há argumentos, né? Então, aqui a taxa de cesariana, aqui a taxa de partos cesariana do Neo Center em 2018, eles inauguraram em 2018 e agora 2019 e 2020. Eu até brinquei com a enfermeira que trabalha lá, falando, ó, 2020 não pode subir mais não. Eu falei com ela, não pode subir mais não. Né? Porque aqui deu uma tendênciazinha de queda, mas é porque no 2018 foi o primeiro ano deles. Eles só funcionaram 6 meses, né? E aqui, Lud, a maternidade que mostrou a maior tendência de queda nos últimos 5 anos foi o Hospital Mater Dei, com 12, 12, 12% de queda, né? E então isso foi a maior marca que eu vi aqui de queda, o Hospital Mater Dei. O Hospital Vila da Serra, que também é uma maternidade, né? Imaginar que o Mater Dei tinha 77% de partos cesarianas em 2014, e o Mater Dei caiu 12 pontos, né? Porque, obviamente, adotando políticas de modificação do modelo de cuidado mesmo, né? E o Vila também participa dessas mudanças, do mesmo projeto chamado Projeto Parto Adequado, né? E o impacto no Vila foi de 7%, 7,9%, né? O que me preocupou aqui em Belo Horizonte foi que a maior maternidade de Belo Horizonte, a maior maternidade privada, que faz maior número de partos, é a maternidade Otaviano Neves, e que é uma maternidade com taxas muito elevadas de cesariana, né? Então, próximo de 80%. Ou seja, a maternidade com maior volume de atendimento em Belo Horizonte é a maternidade com maior taxa de cesariana. Então, isso é um sinal de atenção, um sinal de alerta, né? Eu acho que aqui a maternidade Unimed, né, Lúcia, foi uma das primeiras maternidades a implementar assim, uma política institucional. A própria Unimed tem feito campanhas de apoio ao parto normal, né? Então, se manteve bem estável aqui. Na verdade, teve até um aumentozinho de bem leve no último ano, mas se mantém estável ali por volta de 60% de partos cesariana, né? Sim. Mas o que eu queria mostrar isso aqui, Lud, é o seguinte, esse é o nosso Brasil. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa realidade, entendeu, Agir? Né? A gente está falando muito aqui de modificações, mas a taxa de cesariana é um indicador importante, né? Não é,
Essas taxas incluíram os partos só das equipes de plantão ou foram os partos, Tudo, inclusive, de aqui é tudo. profissionais externos? É o global. É o Uhum, global. Todos os partos que aconteceram lá, com equipe interna e com equipes externas, né? uhum, Então, isso aqui, né, gente, isso é realmente para causar uma reflexão, entendeu? Assim, e a tendência de queda visual, ela não é grande, né? Que isso chama muita atenção, né? Assim, porque quando a gente está falando, né, hoje pelas mídias sociais, fica parecendo que as mudanças estão acontecendo de forma muito impactantes. Ainda não estão, né? uhum. Mas eu acho que esses próximos 5 anos, Sim, 2020 a 2025, eu tenho quase que certeza absoluta que esses indicadores aqui vão cair muito mais do que caíram nesses últimos 5 anos. sim. Mas eu acho que eu tinha que mostrar isso aqui, eu queria mostrar esse gráfico, acho que ele mostra onde o Brasil está. Isso aqui é taxa de cesariana, Instituto Nascer, né? E a maioria das maternidades de Belo Horizonte, tá? Por volta de entre 60% e 80% de partos cesariana, né? Então, realmente, a gente precisa de fazer algo, né? Já estamos fazendo para essa mudança, né? Mas o gráfico tem que melhorar mais, né? Sim, com certeza, com certeza. Um processo longo de mudança, né? É um processo longo de mudança. Eu acho que os próximos anos serão anos de a gente cultivar que essas mudanças aconteçam, né? Foi o que eu falei para você dessa live, né, Lud? A gente, né, não é live para ficar criticando aqui o que acontece de ruim, entendeu? É uma live para mostrar para onde a gente tem que ir, entendeu? Sim, Eu não estamos aqui para ficar apontando o dedo, isso está errado e tal. Os erros estão aí, né? E não é uma coisa pontual de uma ou outra instituição, é uma coisa de um sistema. O que uma está coisa errado no global. Brasil É uma é o coisa global. sistema, é o jeito de entender isso, né? Então, mas a gente apontar em determinadas direções, né? Eu acho que as maternidades se preocupando com a equipe interna, né? Equipes internas treinadas, gerenciadas para uma assistência ao parto nos próximos 5, 10 anos, isso é uma tendência, entendeu? Já Claro. acontece em Belo Horizonte. Tem maternidade em Belo Horizonte que fazia até 2, 3 anos atrás cesariana no plantão, sem necessidade, né? Continua fazendo, se a mulher realmente pedir e quiser, tá? Mas antes disso, o médico tem que ler para ela um termo de consentimento e Sim, ela tem que assinar realmente ciente dos riscos. E ele tem que explicar para a operadora de saúde que é uma cesariana a pedido, a pedido. Uhum. entendeu? Então, isso já é um avanço, entendeu? Assim, ou seja, tem que ler para ela, os riscos são esses e tal, tem certeza você quer mesmo, né? Então, ou seja, políticas internas de equipes de plantão de maternidade. Eu tenho visto isso acontecer. As maternidades melhores gerenciadas em Belo Horizonte e com um olhar mais moderno, elas estão fazendo isso. E quem não está fazendo vai se perder, na minha opinião. Entendeu? Assim, vai se perder. Com certeza. Eu acho que vai mudar nos próximos 10 anos, 20 anos, isso vai mudar. Outra coisa importante é o que a gente está vendo da mudança da estrutura hospitalar. Né? Imaginar que há 10 anos atrás não tinham nenhuma suíte em Belo Horizonte, né, de parto, nas maternidades privadas, e hoje tem em todas as maternidades pelo menos uma. Isso é um Né? ganho enorme. Uhum. Isso é um ganho enorme, né? Assim, existe hoje maternidade em Belo Horizonte, onde a mulher ganha bebê numa suíte de parto com a equipe de plantão, né? Olha só que Exatamente. avanço. Olha só que existe maternidade em Belo Horizonte, onde a mulher tem mestre natural de lividador, inclusive imersão em água, pelo plantão. Uhum. Olha só, as coisas estão avançando, entendeu? Assim, e a gente tem que olhar de forma positiva, né? Assim,
Então, apoiar as maternidades nessas transformações, né? E a gente fazer a nossa parte, né? Que a gente está Claro, fazendo, né? Assim, claro. ajudar as mulheres a entenderem, as mulheres cobrarem. Eu acho que a grande virada é quando a mulher começar a cobrar mesmo. Entendeu? Assim, Exatamente. não vou Exatamente. internar nesse hospital porque é 80, 90% cesariana, 80%. Eu vou procurar uma Aham. outra maternidade, entendeu? Assim, eu vejo que o Ministério da Saúde quer isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar quer isso, e a gente tem que fazer essa mudança junto com toda a sociedade, né? Eu Exatamente. acho que as coisas estão mudando. Com certeza, com certeza. E cobrar dos convênios também, né, Emerson? Que aceitem mais maternidades com esse perfil, né? Porque, de certa forma, isso também vira uma forma de cobrança para a própria maternidade, para que a própria maternidade passe por esse processo de transformação, né? E quanto mais a gente se informar, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente entender o motivo pelos quais a gente deve correr atrás dessas mudanças, mais elas vão acontecer, mais concreta essa situação vai ficar, né? Partindo do pressuposto que há poucos anos a gente não tinha nem metade do que a gente tem hoje, né? O processo de mudança é um processo que está até andando rápido, né? Que está até acontecendo de uma forma relativamente rápida. Então, óbvio que o objetivo não é uma crítica, e sim um incentivo à mudança, para que todas as mulheres tenham a oportunidade de ter disponíveis as maternidades que compreendam e que consigam fazer parte e responder pela filosofia de parto que ela tem. Exatamente, exatamente. E então, Lud, ontem eu vou compartilhar aqui agora com você no final, você pode até pontuar, porque algumas pessoas perguntando assim no final, não, fale assim, o que que tem que ter uma maternidade humanizada? O que que precisa de ter? O que que eu tenho que ver na maternidade para saber se é uma maternidade, como a gente falou aqui de uma forma mais ampla, sobre vários aspectos, né? Desde plano de saúde e cobertura de plano, essas coisas, desde CTI e tudo, né? Mas assim, agora voltando para aquela mulher, não, eu quero ter um parto normal, quero ter um parto natural, eu quero ter autonomia nas minhas escolhas e tal. Então, ontem eu liguei à noite para a doula Lena e fizemos aqui uma compilação aqui. Eu queria ver se você chancela comigo isso, né? Então, quem quiser anotar aí, pode anotar. Então, teoricamente, você deveria buscar numa... Eu quero uma assistência mais humanizada. Esse é o meu olhar. Eu quero ter uma assistência mais humanizada. E humanizada não no sentido de parto natural, não no sentido de parto na água, no sentido de medicina baseada em evidência, equipe e cuidado multiprofissional, interdisciplinar, e eu quero, como mulher, ser protagonista desse momento, né? Então, esse tripé é muito importante. Às vezes tem tudo, mas a mulher não tem autonomia. Quem decide Exatamente. tudo é o médico. Então, assim, tá tudo perfeito. Tem suíte, tem banheiro, tem luz, tem maravilha, tem toca-música e tal, mas a mulher não é protagonista, faltou uma parte do tripé. Fica bambo, né? Então, eu coloquei aqui, Lud, então, se é possível avaliar isso, né? Se é possível você fazer determinadas escolhas, então, em busca de uma maternidade mais humanizada, maternidade que te ofereça suítes de parto. Ponto. Isso é uma coisa importante, não é isso? Sim, muito RDC importante. 36, é, tanto no setor público quanto no setor privado, ter um ambiente de privacidade para que você viva essa experiência de forma respeitosa e com liberdade. Ponto. Sim, O segundo, uma maternidade que te ofereça métodos naturais e métodos medicamentosos de alívio da dor, né? sim, Não adianta a maternidade só te dar anestesia e não te dar métodos naturais, como também não adianta nada a maternidade, às vezes pública, te dar uma bola, um chuveiro e não te dar direito de tomar anestesia. Está errado também. exatamente. Está errado também. Então, a mulher tem que ter autonomia de fazer as suas próprias escolhas. Então, uma maternidade que te ofereça método natural de alívio da dor, né? Incentivo, não é aceitação, não. Não é permitir, não. Uma maternidade que incentiva a participação da família. Isso é muito importante. É uma maternidade que te convida a você estar com seu marido ou estar com alguém da sua família durante todo esse processo, né? Então, uma Exatamente. terceira dica.
Não é assim, ah, a maternidade aceita. Aceitar é diferente de incentivar, né? Exatamente. Buscar uma maternidade que incentiva a participação da sua. É importante você estar acompanhada com alguém do seu ciclo familiar, né, nesse momento, seu marido, da sua mãe. Depois que passar a pandemia, talvez, né, com mais liberdade ainda nesse aspecto, né? Um quarto ponto que a mulher tem que analisar: equipe transdisciplinar. Exatamente. Enfermeira, obstetra, Doula. doula, psicóloga, obstetra, pediatra, anestesista, não é isso? Fisioterapeuta obstétrica seria maravilhoso que tivesse nas maternidades para fazer avaliações do assoalho pélvico depois do parto, né? Então, equipe não é só ter equipe multiprofissional, é ter equipe multiprofissional que se entrelaça no cuidado. Eu tenho Alinhada, né? isso, Alinhada com o cuidado e com a filosofia. não adianta nada. Em Belo Horizonte tem maternidade que tem enfermeira obstetra, mas ela não atua. Ela só Ou ela nem gerencia. consegue atuar. Entendeu? Ah, tem psicóloga, mas ela não participa do cuidado ao parto. Ela não vai lá. Ela não vai lá depois, né? Então, equipe transdisciplinar, que é a equipe que se entrelaça no cuidado mesmo. E não só que exista a equipe, né? Um outro ponto, uma ambiência adequada, né? Ou seja, uma maternidade que tem uma ambiência acolhedora, eu acho isso é muito importante. Alojamento conjunto e incentivo ao aleitamento materno, eu acho que é um ponto importantíssimo. Sim. Estímulo à liberdade de escolha de posição. Uma Sim. maternidade mais humanizada, né? Agora falando dessas características, né, da humanização, é uma maternidade que não é que apoia, que permite, não, é uma maternidade que incentiva a liberdade de escolha de posição, né? Que tem espaços onde a mulher possa caminhar, onde ela possa se movimentar, onde ela possa buscar posições que dão conforto durante o trabalho de parto. Então, uma maternidade com um olhar mais humanizado, é uma maternidade que apoia esse estímulo à liberdade, né? Eu acho que a política da própria instituição, assim, né, de incentivo ao parto baseado em evidência, Sim. né? Então, não é o que o Emerson acha, a doutora Lud acha, esse pessoal do parto normal. Não, é a ciência. É a ciência, entendeu? Assim, então, o que a ciência diz em relação a determinadas condutas médicas ou do hospital durante o parto, né? A gente é um país que ainda faz episiotomia de rotina, é um país que ainda faz muito Cristeler, é um país que ainda não oferece anestesia no serviço público para quem deseja, né? É um país onde não tem privacidade ainda, não tem liberdade de escolha, né? Então, políticas da instituição que são verdadeiramente sólidas, baseadas em evidência, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que um ponto importantíssimo que eu acho que não existe nas maternidades brasileiras, talvez no Instituto Nascer em Maternidade vai existir, Lud, que é toda cesariana e todo parto, obviamente, que precisa de uma intervenção maior, que esse parto seja estudado pela equipe, entendeu? Sim. Quando tem um evento adverso, é estudado, legal, isso já é uma prática no Brasil. Mas estou falando da cesariana. Cesariana, toda cesariana que teve, cesariana é uma cirurgia grande, né? Então, toda cesariana deveria ser estudada. Por que que foi? O que que poderia ter sido diferente? Não, foi uma escolha da mulher, tudo bem. Mas não, o que que aconteceu? Por que que foi cesariana? Então, discussões com a equipe de todas as cesarianas, né? Isso Mesmo com ajudaria. relação, muito, mesmo com relação à escolha da mulher, se essa mulher foi orientada, né, Emerson? E ela foi Isso, exato. Se ela está orientada fazendo sobre escolha baseada no medo ou na isso, informação? baseado em que ela está fazendo essa escolha, exatamente. Isso. Ela pode estar fazendo uma escolha baseada em medo e ela pode fazer uma escolha baseada em informação. Se é uma escolha baseada em informação, maravilhoso. Se ela é uma escolha por medo, né, não é uma boa escolha, né? Eu coloquei aqui participação das mulheres. Eu acho que as maternidades brasileiras têm que começar a ouvir as mulheres, chamar as mulheres, perguntar quem passou por lá,
como é que foi, se gostou, ou quem vai ganhar bebê lá, o que você está esperando daqui, né? Sim. Então, uma participação social, né? Eu acho que isso no serviço público seria maravilhoso. Se as maternidades públicas brasileiras chamassem as mulheres 6 meses depois para poder conversar e responder uma pesquisa de satisfação, eu acho que seria um grande aprendizado. Seria um Sim. grande aprendizado, né? Então, chegou a hora de a gente ouvir as mulheres. Eu estou falando isso há muito tempo. Uma outra coisa, Lud, que acontece pelo mundo e que uma maternidade humanizada deveria poder oferecer é uma relação de cuidador mais equilibrada. No Brasil, é comum um obstetra de plantão. Eu não estou falando, gente, do Vale de Jequitinhonha, não, tá? Eu fui semana passada numa maternidade privada de Belo Horizonte. Tinha um plantonista obstetra à noite. Tinha um. Só um. Para atender todo mundo. Atender quem chega na urgência, fazer cesarianas, assistir os partos normais. Então, essa é a realidade. Fica humanamente impossível, né? Humanamente possível fazer isso tecnicamente correto, né? Então, a relação ideal seria a relação um para um cuidador para cada mulher, né? Não precisa ser um cuidador médico, pode ser um cuidador médio júnior, pode ser uma enfermeira obstetra, pode ser a presença contínua de uma doula ao lado da mulher e sendo ali monitorada por uma enfermeira obstetra cuidando de 2 ou 3 mulheres, né? E eu acho que um ponto importantíssimo que o Brasil vai precisar de rever nos próximos anos, né? E talvez aqui seja um tema um pouco áspero, né? Principalmente partindo de mim como obstetra, é a verdadeira inclusão da enfermeira obstetra na assistência ao parto de baixo risco, né? O mundo inteiro já sabe que a enfermeira obstetra, em parceria com o obstetra, esse modelo é o modelo mais eficiente e mais seguro para uma boa vivência do parto, né? Então, o Brasil, o cuidado ainda é muito centrado no médico, né? No Instituto já é muito descentralizado, né? Eu falo que o Instituto é 3 para 1, mas não é 3 mulheres para um cuidador, não. É 3 cuidadores para uma única mulher, né? Mas o ideal seria um cuidador para cada mulher. E a inclusão da enfermeira obstetra, eu tenho certeza que se todas as maternidades de Belo Horizonte, amanhã, implementassem políticas institucionais de apoio ativo ao trabalho da enfermeira obstetra dentro dessas maternidades, certamente as taxas de cesariana iriam cair de forma progressiva. Estou dizendo aqui, gente, não é a enfermeira obstetra trabalhando sozinha, não. É como é na Europa, como é nos Estados Unidos. O médico junto com a enfermeira, junto com a doula, é uma equipe trabalhando em conjunto. O médico com as suas atribuições de análise técnica, de intervenção, de avaliação de risco, e a enfermeira obstetra com o cuidado humano, com a vigilância, com a relação afetiva, né? Então, isso eu acho que enquanto o Brasil não fizer essa reflexão, eu acho que a gente vai mudar pouco, né? Assim, eu acho que a inclusão da enfermeira obstetra na cena e no cenário do cuidado certamente vai aumentar não só as taxas de partos normais no Brasil, mas também vai aumentar a experiência das mulheres, vai aumentar a segurança, vai aumentar o olhar positivo que a mulher tem sobre essa experiência. Você não acha? Com certeza, sem dúvida alguma, Né? sem dúvida. Né? A Isso gente, vai né, mudar Lúcia, demais. você também teve a formação, né, a formação clássica como eu, nós trabalhamos em maternidades públicas, né, depois maternidades privadas, né, e como a gente tem visto, né, assim, o trabalho, né, que a gente faz no Instituto, o Instituto não tem 86% de partos normais, não é à toa, né, assim,
Obviamente, são mulheres muito esclarecidas, são mulheres fortalecidas, são mulheres bem cuidadas, e além disso, Informadas. isso, e além disso, é um cuidado multiprofissional verdadeiro, né? Assim, a participação ativa das doulas na educação perinatal e na assistência ao parto, a participação ativa da enfermeira obstetra de uma forma verdadeira, e o obstetra como gerenciador desse cuidado, como supervisor desse cuidado, atuante ali, né? Para minimizar riscos, né? E intervir de forma apropriada, né? Eu acho que é o futuro, né? Com certeza, sem dúvida alguma é o futuro. Eu acho que as pessoas que ainda não entenderam a importância do papel das enfermeiras é porque realmente não conhecem, não entendem que, na verdade, é um trabalho em equipe. E não um querendo tomar o lugar do outro, né? Um Uhum. querendo fazer o papel do outro. Na verdade, são papéis que se complementam em prol da mulher, né? Para o É, benefício daquela mulher. E isso faz muita diferença, cada um cuidando de uma parte, ao mesmo tempo, todos os três cuidando juntos, né? É uma diferença gigante para o sucesso do parto, para uma boa vivência de parto, tanto para as gestantes, para as mulheres, quanto para nós também, como equipe de assistência, né? é. Ô, Lud, eu falo há muitos anos uma coisa, que eu vou fazer aqui mais uma crítica, é o seguinte: o sistema público brasileiro, Ministério da Saúde, as operadoras de saúde privadas, as maternidades privadas, essas instituições precisam de entender o seguinte, que a gente não vai mudar o modelo de cuidado ao nascimento no Brasil com segurança e com experiências positivas sem investimento. Sim. Se a política brasileira achar que vamos trocar cesariana por parto normal, porque o parto normal gasta menos insumos, ou precisa talvez só de uma enfermeira obstetra e tal, o Brasil vai estar fazendo um caminho equivocado, entendeu? Na minha opinião. O que a gente precisa é o contrário, né? Para melhorar isso, vai precisar de muito investimento no serviço público, no serviço privado, treinamento, estrutura, por isso que talvez a gente está vendo aqui em Belo Horizonte esse movimento acontecendo nas maternidades privadas primeiro, né? Sim, Por uma porque questão de falta recurso, porque precisa. investimento. Para reformar, quando eu vejo a notícia que o Mater Dei talvez esteja reformando um andar, vai reformar um andar para transformar em várias suítes de parto. E eu lembro de como é a maternidade onde eu me formei, e que é Sim, formadora ainda de obstetras, como é a maternidade pública perto da minha casa, como é a maternidade pública onde um amigo meu trabalha, eu fico me questionando, entendeu? Assim, então precisa dessa reflexão. Vão precisar sim. de investir, né? Claro, claro, sem dúvidas, Vai sem precisar de dúvidas. investir, sem Não dúvida. tem A como. gente não vai, a gente no mundo inteiro, o investimento que se oferece em países desenvolvidos para uma boa vivência ao parto são recursos importantes, entendeu? A gente não pode achar que vai economizar nisso, não, entendeu? Assim, Claro, claro. para fazer bem, porque senão o Brasil troca uma coisa, o parto normal mal vivido e mal cuidado pode ser muito negativo. Pode Sim, ser muito exatamente. pior, entendeu? Então, o Brasil não pode cair a taxa de cesariana bruscamente, não pode. Vai ter que cair gradualmente. Claro que o nosso sonho, a gente conversa com as doulas, se a gente pudesse amanhã ter tudo 80% de partos normais, não vai acontecer isso. E nem pode acontecer. Tem que ser Sim, gradual, tem que ter treinamento da equipe, sim. entendeu? Tem que ser É um gradual, processo. tem que ter É um investimento em processo. formação, em estrutura, né? Senão pode ser perigoso, né? Até, né? Com certeza. Mas Com eu acho que foi certeza. muito bom, Lud. Eu acho que deu para a gente falar aqui muito. A gente filosofou também um pouco, né, sobre essas questões, né? Não tem como, né? Não tem como fugir disso. Pois sim, Mas acho que a gente eu acho que deixou. foi legal, assim. Eu acho que a gente. Sim, acho que a gente deixou bem claro por onde as mulheres podem começar, né? Quais princípios que elas devem levar em conta, quais parâmetros para essa escolha da maternidade, que é algo tão importante aí para a vivência positiva do parto. É. E se ao final ficar apenas a
a reflexão de que é importante pensar nisso, já valeu, Já né? está ótimo. Já valeu. Se a gente Exatamente. conseguiu colocar no coração de vocês, poxa, isso é importante. Como eu brinquei lá no início, né? Todas as famílias se preocupam muito com o aniversáriozinho de um ano, com a festa de casamento, com o aniversário de 15 anos. Isso é infinitamente menos importante que o momento que você vai ter um filho, né? Então, que você escolha um local que te transmita segurança, que você escolha um local onde essa experiência pode ser agradável, pode ser positiva, onde você se sinta bem, isso pode deixar marcas para sempre na sua vida, né? Então, eu acho que ficou esse recado assim, né?